Fala, primos e primas, como estão? Estão muito felizes porque a gente não está gravando do jeito que a gente sempre grava, a gente está gravando com um cenário diferente. Estamos aqui em Jerusalém e a gente vai falar sobre, obviamente, um tema que envolve dinheiro, mas que também envolve princípios milenares. A gente vai tirar várias dúvidas e aprender ao mesmo tempo. Então, no episódio de hoje, temos aqui alguns grandes amigos. Para começar, Flávio Augusto, muito obrigado por estar junto comigo em várias iniciativas. Tamo junto. Tá feliz de estar aqui, cara, em Jerusalém? Tá muito legal. Muito Bacana, bom. Né? Tempo especial. Muito bom. E o Rodrigo Silva também, Valeu, cara. amigo. Muito prazer, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é nosso, muito obrigado. Muito bom. Pô, Rodrigo, que é um teólogo, é um arqueólogo. Eu acho que a gente vai ter que assumir esse, já que interrompeu, porque tem um hospital aqui perto. Tá bom. Até com o Thiago eu falei assim, olha gente, não é bomba, não é nada, isso é sirene de ambulância e vai aparecer sempre. Até... Tá bom, perfeito. Então, putz, a gente tá aqui, vocês vão ouvir vários barulhos diferentes, né? 3 horas da tarde, acabou de acontecer uma reza, né, dos muçulmanos, que rezam 2 vezes por dia aqui, para tudo, tem hospital, então tem sirene, tem um monte de coisa acontecendo, mas é o preço pra gente ter essa vista incrível. Então eu espero que vocês gostem aí, tá? Turma, eu queria trazer um tema, né? Assim, a gente fala muito sobre negócios, investimentos, dinheiro, né? No Primocast, nos canais que eu produzo. E aí eu postei ontem uma imagem que foi muito especial para mim. Eu postei no meu Instagram uma postagem minha sendo batizado, né? E foi, acho que a postagem mais incrível, mais engajada da minha história. E eu tive, assim, só comentários positivos, né? Muita gente parabenizando, muita gente gostando de tudo que aconteceu e tudo mais. Mas tiveram algumas pessoas, poucas pessoas, que fizeram alguns questionamentos. E esse questionamento que eu recebi foi um pouco da inspiração para trazer esse conteúdo, tá? E até para aproveitar e tirar algumas dúvidas. E não vou dizer que são dúvidas, eu vou dizer que são, na verdade, sei lá, curiosidades, aprendizados, né? E queria debater um pouco mais sobre isso. E uma das coisas que as pessoas mais me falaram foi o seguinte: ah, legal agora que você é uma pessoa que acredita em Deus e Jesus e sei lá o quê. Quero ver então você pegar todo o seu dinheiro e você doar então. Eu falei, uai? Como assim? Onde que está escrito na Bíblia que eu tenho que fazer isso? Né? E aí eu separei várias passagens, né? Vários versículos, várias coisas interessantes que falam sobre dinheiro. E eu queria começar perguntando pro Flávio Augusto. Ô Flávio, você acha que ganhar dinheiro é errado, cara? Olha, não vejo, nunca vi, nunca li nada a respeito. Ao contrário, todas as vezes que eu li e estudei sobre as escrituras, não vi essa posição. Tem alguns questionamentos normais, algumas passagens, como o camelo no buraco da agulha, como a passagem do jovem rico, que também tem um outro contexto. Mas também, por outro lado, tem um personagem que eu gosto muito, que é José de Arimateia, por exemplo, que era um empresário muito bem sucedido, era um cara muito influente, envolvido na política, envolvido também com o judiciário da ocasião, da época, e que foi um personagem muito importante, porque, e aí o Rodrigo pode depois dar muitos detalhes interessantes sobre ele, mas na minha visão, o que me chamou muito a atenção é que Jesus foi enterrado no túmulo dele, né? Um cara que morria pela morte de cruz, aqui na cultura judaica, não era só uma morte, era uma morte vergonhosa, envolvia uma série de coisas, como tortura, e no final das contas o cara morria como indigente, e era comido pelos pássaros, ele não tinha até me corrija as imprecisões, se for o caso, ele não teria um túmulo, jamais, e ele foi enterrado num túmulo de rico, e José de Arimateia, pela influência que ele tinha, ele conseguiu, junto ao sistema, ao establishment romano naquela ocasião, a liberação do corpo de Jesus, conseguiu enterrar ele no seu túmulo, e ainda tinha 2 soldados romanos na porta para tomar conta daquilo, e que, para mim, ao meu ver, era muito interessante, porque foram 2 testemunhas romanas que testemunharam a ressurreição de Jesus, dentro do contexto aqui bíblico. E tudo isso aconteceu por causa de um cara que era rico, que era um discípulo oculto. Ele já não se revelava muito, não aparecia publicamente, muito que provavelmente porque ele era envolvido ali com o contexto romano, e Jesus era um cara ali que tinha seus problemas ali com o establishment naquele momento. Então ele era um cara rico, influente, e que inclusive através dele se cumpriu uma profecia de alguns milhares de anos anteriormente, que Isaías ali, ele previu
essa situação do túmulo, do envolvimento com uma pessoa que era rica. Então, no fundo, e a Bíblia fez questão de registrar esse personagem como... Agora, por outro lado, até para eu finalizar aqui, já estou falando demais, que o Rodrigo deve ter coisas interessantíssimas para falar sobre isso. Eu penso que a gente tem uma herança cultural, política, ideológica, uma herança até de certo ponto de algumas vertentes religiosas que podem, de alguma maneira, combater a riqueza, não é? Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, acho que isso é muito importante. Eu passo a bola para o especialista no assunto aqui. Mas espera, antes de você passar para o Rodrigo, então assim, só para a gente recapitular, né? Eu perguntei, ganhar dinheiro é errado? E basicamente você mencionou uma passagem onde diz basicamente que alguém com dinheiro fez uma coisa boa, né? Assim, o que era uma morte humilhante, que geralmente passava uma mensagem para os outros, né? Acabou se transformando e a pessoa ficar jogada lá em qualquer canto, acabou trazendo dignidade, né? Nesse caso aqui, né? Para Jesus e colocando ele num túmulo, né? Uma coisa que ele não iria se não fosse alguém, né? Para realmente bancar, né? E de fato que foi o que aconteceu com José de Arimateia. Então o dinheiro aqui fez uma coisa boa, tá? E até aqui é um questionamento interessante, porque as pessoas, elas quase que conectam o dinheiro com coisas ruins, né? E aí eu vejo grandes empresários, não todos, mas muitos deles fazendo coisas boas com o dinheiro, né? E eu imagino que o dinheiro, ele nunca te corrompe, igual muitas pessoas acham. O dinheiro, ele não te obriga a fazer coisas ruins. O dinheiro, ele não mostra o seu pior lado. Eu acho que o dinheiro, ele simplesmente permite você ser quem você já era, né? Antes de você ter alguma posse. Só que o dinheiro, ele te dá poder, né? Então, alguém do bem com poder vai realizar muito mais coisas legais, alguém do mal com poder vai realizar muito mais coisas horríveis, né? Na verdade, eu concordo com o que ele falou e, pegando um gancho no que você disse aí, o dinheiro é um poder e o poder potencializa quem nós somos. E a gente tem que tomar cuidado com o extremo também do orgulho de ser pobre. Há pessoas também assim que ele tem um orgulho de ser pobre. Na história grega, há um personagem muito interessante que é o Diógenes. Diógenes é aquele famoso que saía com a lamparina acesa pelas ruas, né, de Atenas e Corinto também, Atenas e Corinto, procurando um homem justo, Diógenes de Sinope. E ele era um homem tão humilde, entre aspas, tão humilde, que uma das histórias que contam sobre ele é que uma vez ele estava bebendo... você falou prevenir o pessoal das buzinas. Gente, deixa eu abrir um parênteses para contar isso, para ficar descontraído. Primeiro, nós não estamos tendo nenhum ataque terrorista, se vocês ouviram com ambulância, porque tem um hospital aqui perto. E essas buzinas, vou contar uma curiosidade que até vocês que estão a primeira vez, não sei se já perceberam. Aqui em Israel, se você tirar as rodas do carro, o sujeito dirige. Se você tirar o volante, ele dirige. Se você tirar o motor, ele dirige. Mas não tira a buzina, que ele não sabe o que fazer com o carro. Então, e eu quando eu dirijo aqui, quando eu volto pro Brasil, eu quase que dou uma pedrada, porque eles buzinam pra tudo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o Diógenes, num dos episódios que contam da vida dele, era que ele estava bebendo água uma vez, numa canequinha quebrada que ele tinha. E quando ele viu um menino chegando e bebendo a água com a mão, ele viu que o menino era mais humilde que ele, jogou a caneca fora e bebeu água assim também. Até que alguém um dia ironizou, falou assim, Diógenes, você é tão arrogante que o seu orgulho passa pelos buracos da mortalha que você veste. Então a gente tem que cuidar com essas pessoas também que têm um orgulho de ser o inválido, de ser o pobre e tudo mais. E sem contar que muitos haters que escrevem assim, né? Quero ver você doar o seu dinheiro. Bom, ele está escrevendo isso de um celular que ele comprou, que seja de qual marca for, um celular que tem internet. Por que ele não deu aquele dinheiro para os pobres ao invés de estar com o celular acompanhando você? Segundo, se essa pessoa acha que você tem que doar tudo, por que ele seguiu um canal como o seu? Então você já vê um descompasso. Há pessoas que querem ter algo para falar, né? E isso, infelizmente, sempre tem. E esse algo é alimentado por alguns mitos, como você já pontuou, a gente vai trabalhar aqui, o mito do Jesus pobrezinho, da Bíblia pobrezinha, de Deus gosta do pobre. Então, mas aí então, olha só, eu separei uma série de passagens aqui que mencionam dinheiro, tá? E uma delas está dizendo assim, ó, é em Mateus 6, tá? Mateus 6, do 19 ao 21, versículo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E destaque para essa parte aqui, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Então, quando a gente pega tudo que está acontecendo, alguém vem e fala, mas Thiago, mas está escrito aqui, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Como que a gente deveria interpretar uma coisa dessa, por exemplo? Excelente essa passagem.
Em primeiro lugar, devemos levar 2 elementos aqui que vão ajudar o pessoal de casa a entender isso aqui. Jesus falou esse texto dentro do famoso Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é cheio de hipérboles. Esse texto está na mesma linha que ele fala: se um homem olhou para a mulher com o coração impuro, com o desejo impuro, já adulterou no seu coração. Se você chama o seu irmão de raca, quer dizer tolo, você já matou o seu irmão. Então Jesus coloca questões muito fortes e ele termina dizendo: se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês herdarão o céu. Jesus fez esse sermão porque na época de Jesus havia os escribas e fariseus que eram muito orgulhosos da santidade deles, sabe? Muito assim, muito legalistas. E eles achavam que por serem rigorosos com os elementos da religião, isso os colocava como superiores aos demais, espiritualmente. Fazer um update para o nosso tempo. É como se, de repente, hoje, alguns... Eu tenho um doutorado em teologia, mas alguns acham que por isso ele é doutor em Deus. Não discute Deus comigo, não. Eu sou especialista em Deus, eu sou tecnólogo em Deus, você é um leigo. Sabe, eu estudo a Bíblia há muito tempo, você batizou ontem. Isso é uma arrogância que muita gente tem, que é perigosa. Nós não podemos ter essa arrogância. Agora, nessa situação, Jesus falou o seguinte: gente, vocês estão achando que é a justiça deles que agrada a Deus? Se vocês não tiveram uma justiça que exceda muito a deles, vocês não vão entrar, porque mesmo que você não adultere, mas se você desejou no seu coração, já adulterou. Então, nesse contexto, ele vai preparando: puxa, não vai sobrar nada para mim. Aí que ele fala: calma, vocês só vão ser salvos pela graça que vai operar em vocês, que se fosse por vocês mesmo, vocês não iam dar conta. Ninguém vai. Essa que é a mensagem do Sermão do Monte, tá certo? Jesus mostra o ideal da fé, mas você tem 2 maneiras de alcançar esse ideal: pela graça ou pelo legalismo. Pela graça, você sabe que tudo que você faz na terra nunca vai comprar a salvação, mas não vai ser a causa da sua salvação, vai ser o resultado dela. E é diferente do legalismo. O legalismo faz para alcançar. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem é que ela deve ser lida à luz de uma outra parábola que Jesus deu, praticamente no mesmo contexto. Note o que você acabou de ler. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Jesus não proibiu acumular tesouros na terra. Ele proibiu acumular para vocês. E teve uma parábola que Jesus conta que um homem uma vez chegou na multidão e falou: Senhor, manda meu irmão dividir comigo a herança. Jesus falou o seguinte: mas quem sou eu? Eu não sou rebatidor entre vocês. Vou contar uma historinha. Certo homem ficou próspero, rico e cada vez mais rico. Aí ele falou: o que eu farei para guardar todo o meu alimento? Eu vou construir celeiros ainda maiores e tudo mais. E aí ele dizia de si para si mesmo: vou construir celeiros maiores. Até que naquela noite veio uma voz e falou assim: seu tolo, louco, vamos pedir a sua alma, o que você pediu, para quem será? O destaque dessa parábola, sabe qual é? É a expressão: ele falava de si para si mesmo. Lembra que eu acabei de falar agora da buzina? Gente, aqui no Oriente Médio, as pessoas conversam com a mão. Vocês já devem ter percebido nos poucos dias que vocês estão aqui, como é que eles gesticulam, comem. Parece que estão sempre brigando, cara. Sempre brigando. Eu vou levar o Thiago e se o Flávio quiser ir também, nós vamos visitar um amigo meu na cidade velha de Jerusalém. Eu tenho quase certeza que a gente vai chegar lá e vai perguntar assim: o que vocês querem beber? E como ele sabe que eu não gosto muito de chá, ele vai falar o que a gente quer. Ele pode trazer um suco, mas às vezes ele traz um chá. E ele vai trazer o chá estupidamente quente. Isso aqui até é dica para questão de negócios. É assim que negocia aqui. Sabe por que é estupidamente quente o chá? Para você não beber logo e ir embora. Ah, olha! Ele quer ficar conversando com você, porque se estiver quente, é falta de educação você ir deixar um pouquinho no copo. Então você tem que beber até o final, mas se está quente você tem que esperar, então você fica conversando. Eles apreciam demais conversar. Então essa é a ideia da parábola. O homem falava de si para si mesmo. Não faz sentido nessa cultura aqui, porque ninguém conversa sozinho. Não é bom comer sozinho, não é bom. Então, se Jesus fala, ele falava de si para si mesmo, significa que ele acumulou tanto as riquezas para si mesmo, que no final ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha amigo, ele expulsou todo mundo de perto dele. É esse espírito da parábola que explica essa passagem que você leu. Jesus não proibiu de acumular riquezas. Ele proibiu de acumular riquezas para si mesmo. E o princípio é válido da mesma maneira hoje, porque nós temos 2 tipos de pessoas bem-sucedidas na vida. Aquele camarada que ele tem o dinheiro e ele curte o dinheiro com a família, e aquele que tem o dinheiro e a secretária que manda flores para a esposa no dia do aniversário, porque ele nem lembra, é papel da secretária fazer aquilo, sabe? Ele tem um cachorro, mas o cachorro não abana o rabo para ele. Como diz Schopenhauer, ele passa a vida toda numa ânsia de ter e um tédio de possuir.
Esse é o que acumulou para si mesmo. E aí eu tiro duas coisas só disso. Primeiro, o que você está falando é que o problema, na verdade, não é você acumular grana, é você acumular grana só para você. Para você, né? exatamente. E aí, quando a gente olha para a própria natureza, a gente percebe uma coisa em comum com esse princípio, que é um princípio milenar, que é sempre para o outro, que tem a ver com sucesso. Que o Brunet me disse uma vez que existem princípios que não importa se você é do bem ou do mal, eles simplesmente funcionam como plantar e colher. Né? E um dos propósitos da natureza, ou talvez o principal, é sempre fazer algo pelo outro. Então, quando cai um fruto, não é a própria árvore que come o fruto, né? É um animal. A água não é ela que se alimenta, que bebe da própria fonte. Ela geralmente mata a sede de alguma outra coisa, né? Então, um propósito da nossa vida geralmente é fazer algo para o outro, né? Isso daqui tem a ver e está em sincronia com princípios milenares, como está citando. E aí, quando eu olho para essa passagem, acho que tem uma outra coisa interessante também. Porque aqui, né, Jesus não está falando que tesouros na terra são coisas ruins. Na verdade, ele está usando isso para comparar que perto dos tesouros nos céus, isso daqui não tem comparação. Então, ele não está dizendo que isso aqui é ruim. É que ele está usando isso, que é uma coisa boa, na minha concepção, para mostrar que mesmo algo muito bom, perto disso não vale nada. Exatamente. Então, ele não está dizendo que... E até uma questão. Se o céu é isso aqui multiplicado ao infinito, então tem uma amostra grátis. Tá certo? Se você vai a um grande restaurante de São Paulo e eles lhe dão uma degustação ali, aquela degustação é uma amostra grátis de um prato muito mais perfeito. Você entendeu? Você não vai num restaurante chique, o camarada, eu vou te dar uma degustação do que eu ofereço lá dentro e traz um ovo frito velho para você. Abre um parênteses, desculpa, só para estar dentro desse mesmo contexto, eu também vejo qual é a finalidade do dinheiro. Não é? Acho que também todo esse contexto, a riqueza, se ela não tem uma finalidade, se ela não tem um propósito, ela não serve para nada. Exatamente. É como dizer, vamos analisar o valor absoluto da riqueza. Vamos pegar um baú cheio de diamantes aqui. Vamos trazer aqui um avaliador e ele vai dizer, não, esse baú cheio de diamantes aqui, ele vale 10 milhões de dólares. Tá bom, 10 milhões de dólares, o baú cheio de diamantes. Mas quanto vale esse mesmo baú cheio de diamantes no fundo do oceano? Não vale nada. Ou então, quanto vale esse baú cheio de diamantes numa ilha deserta? Também nada. Também não vale nada. Por quê? Porque qual é a finalidade de um baú cheio de diamantes numa ilha deserta? Um coco vale mais do que um baú cheio de diamantes. Você vai comer o coco, vai beber água do coco, você vai sobreviver, você não pode comer o diamante. Não é? Qual é o valor desse baú no fundo do mar, depois de um naufrágio? Também não vale absolutamente nada. Então, a riqueza acumulada que não tem uma finalidade, ela não vale nada também. Ela é só, talvez, um objeto de orgulho para o cara. Eu estou na lista tal, eu sou o cara... enfim, né? Eu penso que quando a gente dá finalidade para a nossa riqueza, e geralmente a finalidade está relacionada a pessoas, né? A começar dos que estão da nossa família, dos nossos filhos, mas também para os nossos amigos, ou para a sociedade. Que finalidade eu posso dar para esse dinheiro para que ele seja riqueza para quem está ao meu redor também? Claro. Então, e aí é um outro propósito nesse acumular. E aí, olha só, eu estava vendo, tem uma passagem de Lucas que ele conta uma história muito interessante que diz o seguinte, ó, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, basicamente, nessa história, tá falando sobre uma viúva que coloca, 2 moedinhas, e comparando com outras pessoas que colocaram muito, muito dinheiro, muito patrimônio, muita riqueza, e aí Jesus chega e diz que, na verdade, ela deu muito mais do que eles, porque ela deu tudo que ela tinha. E aí, quando a gente olha para isso daqui já era uma dúvida, porque, então... Quando a gente pega as pessoas que me fizeram esse tipo de crítica, bom, então quero ver se dá tudo que você tem, Como você acha que, falando de dinheiro, a gente deveria interpretar isso e relacionar isso com ganhar dinheiro? Excelente pergunta. Olha bem, aqui a gente vai pegar um outro espectro. Eu vou dar esse outro espectro e vou entrar direto na sua pergunta. O espectro é o seguinte, Jesus condenou também os que dá, então não basta ser rico e dar. Porque até pela ilustração que eu fiz do Mar Morto e Mar da Galileia, eu falei, não, tudo bem, então se eu for rico e der, eu já estou bem com Deus, não estou acumulando riqueza para mim mesmo. Não é dar de qualquer jeito. Não é aquele rico assim que
Ele é milionário e tudo, aí ele dá um cheque para caridade todo ano lá, o pessoal liga, dá um cheque lá, manda, dá um cheque, ele acha que tá bem. Não é isso. Você tem que dar com amor e com atenção. E não é só, há 4 grandes riquezas que nós temos. Isso é bíblico, tá? 4 grandes riquezas. Tempo, o templo, que é o nosso corpo, são 4 T's. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se essas 4 coisas você tem que dar para Deus, seu semelhante. Tempo, templo, talento e tesouros. O meu tempo, o meu corpo, os meus dons e o que eu tenho. Mas como é que eu vou doar para o meu semelhante tudo? Vamos pegar agora a história daquela mulher. As mulheres, quando se casavam nos tempos bíblicos, elas ganhavam um dote do pai. Porque, lembra, era uma sociedade patriarcal, a mulher não tinha tanto emprego fora, igual a gente tem hoje, com a mulher. A situação de uma mãe hoje, sem marido, que ela sustenta 4 filhos trabalhando fora, não era uma realidade naquele tempo. Uma mãe de 4 filhos sem marido, ela ia mendigar. Ou ser morta, ou prostituída, qualquer coisa. Você está entendendo? Então, os pais davam para a filha um pouco de dinheiro, que era uma espécie de herança dela. Se o marido for para uma guerra, morrer, acontecer qualquer coisa, ela pega aquele dinheiro e ela consegue procurar a casa de um parente, um socorro. Esse dinheiro é dela. Você entendeu? É um salvo-conduto. É aquele negócio ali. Tanto é que a gente vê o caso de uma história de uma mulher que tinha 10 moedinhas. 2 moedinhas, Jesus conta, ela tinha 2 moedas, ela perdeu uma moeda e varreu a casa toda até achar a moeda. Desesperada. Quando ela achou a moeda, ela foi comemorar com as amigas. Porque essa mulher era o dote dela. Essa moeda, perdão, era o dote dela. Essa mulher do templo, que doou tudo que ela tinha, ela doou as moedas do dote dela. Agora, num primeiro momento, essa explicação parece coincidir com a literalização que fizeram. Então, ela deu tudo. Calma. Ela queria doar alguma coisa no templo. E por que ela deu aquelas moedas? Para começo de conversa, no templo só aceitavam moedas de prata. O lepton, que é essa moeda que você falou, Prutar, era uma moeda de cobre desse tamanhozinho, que a gente consegue comprar moedas originais dessa aqui em Jerusalém por 20, 30 dólares. Original. De tanto que não valia nada. Imagina uma moeda de 2.000 anos você pagar 30 dólares. Porque é original. Porque era uma moeda realmente que ela não tinha, era um centavo. Mas ela doou por quê? Os muçulmanos e judeus têm uma coisa muito interessante, que é a peregrinação a Meca e os judeus a Jerusalém. Então eles vinham e tinham que dar uma oferta a Deus. E ela tinha que dar alguma oferta, ela não tinha o que dar. O que ela tinha naquele momento eram aquelas moedas. Ela deu de coração. Numa situação de aflição, ela deu tudo o que ela possuía. Tá certo? Mas para vir aqui, ela gastou dinheiro. Tá certo? Mas ela veio e cumpriu com o papel dela. O que essa mulher representa? Em situações de extremidade, você tem que dar tudo literalmente. Então, vou dar um exemplo para você que vai até já antecipando um pouquinho explicar por que a igreja cristã primitiva, eles davam tudo ali. Tudo. Imagina hoje a situação de Kiev. Eu tenho que trazer isso aqui porque todo mundo está comentando o ataque da Rússia lá, a Ucrânia. Em Kiev. Se nós estivéssemos agora em Kiev, não dá para ficar guardando dinheiro em banco, tá certo? Em Kiev agora, se eu tenho 5 carros na minha garagem, porque eu sou eu vou dar um carro para cada um fugir. Pega o carro aí, Thiago, põe sua família, leva o carro. Tem gasolina, leva o carro. Se você vai devolver o carro, não vai. Não faz diferença. Não faz diferença, porque estamos numa situação de guerra. Os cristãos estavam numa situação de perseguição, de extremidade. Não tinha tempo ali. Mas a prova maior que a situação era regional em Jerusalém é que cristãos de outros lugares que não estavam sendo perseguidos mandavam ofertas para ajudar os cristãos de Jerusalém. Então era a situação dos cristãos de Jerusalém que estavam sendo perseguidos. Paulo de Tarso foi um que estava perseguindo os cristãos. Então, numa situação de extremidade, aí sim, vou pegar tudo que eu tenho, vou rapar o meu dinheiro e vou começar a espalhar. Deixa eu juntar aqui, depois eu vou fazer uma pergunta pro Flávio. Uhum. Mas assim, entendi, poxa, numa situação de extremidade, dá tudo que você tem. Então, vou fazer uma pergunta mais direta. Então, um bilionário, você acha que ele tem que dar todo o dinheiro dele, por exemplo? Para uma causa como essa? Ele tem que doar todo o dinheiro dele? Vamos supor um bilionário, tá certo? Aquele bilionário... Porque se ele não doar todo o dinheiro dele, isso daqui vai ser menos relevante do que uma moça como essa, a viúva que doa... Entendi. Não. A situação que eu penso é o seguinte. Se um bilionário está ali com o dinheiro dele, ele está com o dinheiro guardado, ele conseguiu tirar no banco, e ele sabe que tem que tirar pessoas, Schindler, que está sepultado pertinho de onde nós estamos aqui, o que o Schindler começou a fazer? O Schindler começou a dar dinheiro para comprar judeus. Ele começou a dar dinheiro dele para comprar judeus. Ele não pegou o dinheiro dele e deu para os judeus. Mas ele pegou o dinheiro dele, fingiu ser simpatizante dos nazistas e começou a comprar judeus para poder liberar judeus. Ele deu tudo que ele tinha.
Mas não daquele jeito de ficar distribuindo. Ele deu com inteligência. Ele manteve a fábrica, pagou para a fábrica funcionar. Ele manteve o dinheiro dele consigo, porque ele pagou para a fábrica funcionar, comprou instrumentos para aparecer, mas ele distribuiu. A questão é, fora da situação de extremo, como eu devo fazer? Na mesma situação do extremo? Não necessariamente. Agora, na situação do extremo, eu vou agir com a índole que eu ajo na paz. E eu vou dar um exemplo muito simples para você, de um homem que eu admiro demais. Eu vou dar o nome dele publicamente aqui, não tem problema, Dr. Milton Soldani Afonso. Ele fundou uma das grandes empresas de saúde do Brasil. E ele fez 100 anos em dezembro passado. Caramba. 100 anos. E eu vou voltar com ele aqui em Israel em abril ou março. E sabe por que eu estou trazendo esse homem à baila? Porque eu nunca conheci um empresário que doou e ajudou mais pessoas do que ele. Ele ajudou mais de 60 mil alunos a estudar. E ele dava. E ele ajudou a fundar coisas e tudo mais. E eu tenho uma dívida muito grande com ele, nem financeira. Porque quando eu precisei de um pai, de um amigo, ele me abraçou. Tá certo? Ele nunca deixou de ser rico. Você tá entendendo? Ele tem uma ilha. Ele teve um helicóptero. Ele teve um avião. Mas o que ele fez? Essa é volta a questão do acumular para si mesmo. Ele acumulou riquezas, mas não para si. Ele queria ficar cada vez mais rico, porque quanto mais rico ele pudesse ser, mais pessoas ele podia ajudar. Então, a riqueza dele abençoada não consistiu em se tornar cada vez mais rico para comprar 4 ilhas ao invés de uma. Ele continuou comprando uma ilha, porque ele sabe que às vezes para o empresário é bom você ter uma ilha. Mas quanto mais rico ele ficava, mais pessoas ele podia ajudar. E isso voltou para ele, que é um homem que está com 100 anos, está lúcido, e ele tem uma coisa que o dinheiro não pode trazer. Um dia ele foi a Brasília, ele estava com uns 80 anos, para participar de um evento em Brasília. Esse caso eu podia multiplicar por 10 mil, estou contando um caso apenas. E quando ele estava ali, a pessoa que veio buscá-lo atrasou qualquer coisa, na época não tinha celular, e o motorista não veio buscá-lo. Chegou uma moça muito bonita, com taillé, salto alto, com a pasta, Dr. Milton Afonso. Ele assustou e falou, será que era uma mulher que veio me buscar? E ele até pensou, será que eu, já chega chamando pelo nome? Ele falou, sim, quem é você? Ele ficou assustado, porque quem me buscar era um homem. Ela falou assim, o senhor não me conhece. Meu nome é fulana de tal. Eu e minha irmã, o juiz nos tirou do lar da minha mãe, porque minha mãe era uma prostituta, batia na gente, a gente estava em condição de risco. O juiz nos tirou e nos levou para um dos lares de meninas que o senhor fazia. E ele sempre colocava o lar de meninas perto de uma escola da igreja adventista, que ele queria que as meninas estudassem, ele tivesse princípio e depois pagava a faculdade. Eu e minha irmã fomos tirados dessa situação. O senhor nunca me conheceu, mas o senhor sempre manteve os lares com o dinheiro da sua empresa. Eu me formei em Direito, sou advogado em Brasília, minha irmã é médica. E quando eu vi o senhor aqui, eu vim agradecer e perguntar, eu posso ter o prazer de dar uma carona para o senhor para onde o senhor precisa ir? Ele acumulou riquezas, o Milton Afonso. Ele é um homem muito rico, mas não acumulou para si. Aí vem algo que o dinheiro não dá para comprar, que é o encontro de uma pessoa como essa que você fez diferença na vida dela. Agora, deixa eu jogar uma coisa pro Flávio aqui. A gente tá falando de dinheiro, né? E tô entendendo que o caminho que a gente tá entendendo aqui não é errado ganhar dinheiro, né? Mas eu tive um período na minha vida que eu estudei muito provérbios. Até hoje, quase todo dia eu acordo e falo, que dia é hoje? Dia 3? Hoje eu vou ler Provérbios, capítulo 3. 4? Vou ler Provérbios, capítulo 4, né? Então, além dos meus estudos, eu sempre incluo Provérbios. Em Provérbios, não dá para deixar de notar que a bênção, né? Que a riqueza, que a sabedoria, que tudo isso de alguma forma está ligado, né? Então, uma reflexão que eu tenho é, cara, será que ganhar dinheiro tem alguma relação com a sabedoria e talvez até com ser abençoado? Porque na história, né, eu vi na Bíblia várias pessoas, não, então tá uma bênção aqui, aí depois ficou rico, cresceu, né, criou um monte de coisa e tudo mais, aí achava água. Então assim, você tem uma série de coisas na Bíblia que envolvem bênção e como consequência também trazem riqueza material, tá? Então antes de eu pedir um olhar mais bíblico para isso, eu quero fazer uma pergunta pessoal para o Flávio, né? Porque o Flávio, eu lembro de uma passagem, o Flávio, assim como você falou do Milton, né? O Flávio, eu já estudei com algumas pessoas também aqui, enfim, um cara que, além de ter me ajudado, ajudou muita gente. Uma das pessoas que ele ajudou foi um cara chamado Rick Chester, um cara que veio da favela, lá de baixo, financeiramente, tudo mais, um cara que cresceu, ascendeu na vida, né? E assim como ele, várias pessoas, e a própria história do Flávio, que também veio, né, de um lugar muito humilde. E aí, uma vez, o Flávio falou o seguinte, cara, para essa galera que tá aqui, não falta conhecimento técnico.
Porque para esses caras aqui tem que ter fé mesmo, né? E aí eu perguntar para a vida do Flávio, né? Você acha que ganhar dinheiro, né, na sua vida, ela teve a ver só com habilidade, conhecimento técnico e etc. Ou você acha que de alguma forma existe tudo ligado, né, dentro da sua jornada de prosperidade, que hoje publicamente sabe que você é uma pessoa que tem patrimônio, tem sua própria liberdade conquistada. Você acha que tem relação? Acho que tem. Tem sim. Eu tive o privilégio de ter sido educado dentro de princípios, né, milenares, esses princípios abençoados, né? Então, eu acho sim que a bênção de Deus ela é um fator muito relevante na vida da pessoa. E a bênção também, e a maldição, se você for ler ali Deuteronômio 28, você vai ver o que era a bênção e o que eram as maldições. Ela é resultado de algumas escolhas que a gente faz. Ali desenha bem, né, quais eram as condições para a bênção, quais eram as condições para a maldição. Às vezes vem dos pais, né? Às vezes vem dos pais, mas muitas vezes também da sua escolha. Eu acho que vale a pena ali, é uma coisa bem antiga do Antigo Testamento, mas tem princípios ali que valem até hoje, não é? Que valem até hoje do que se refere a bênçãos e maldições. E essas escolhas, elas têm que se perpetuar ao longo da tua vida. Eu também tive o privilégio, Tiago, de ter convivido com trabalhos voluntários dos meus pais na igreja, em que, embora a gente fosse de classe média baixa, a gente fazia trabalho nas favelas e muitos dos meus amiguinhos, desde a minha infância e da minha adolescência, eram pessoas da favela, pessoas com muita carência financeira e que, para essas pessoas, eu era visto como rico. Eu era filho de rico. Eles me viam como filho de rico e eu até me sentia rico mesmo. Porque diante de tanta pobreza, eu me sentia rico e privilegiado, sabe? E não era pouco comum eu dividir meus brinquedos, dar minhas roupas usadas. Bom, primeiro eu tinha pai, tinha mãe. A maioria ali, o pai ou estava morto, ou nunca teve pai, foi abandonado, ou estava preso. E eu tinha pai. Então eu era rico realmente, né? Então eu penso que esse sentimento de privilégio, de eu ser um cara que sou rico, já acontece desde a época que eu não tinha dinheiro, não é? Então eu acho que esse contexto, sim, me ajudou, acredito que me ajudou sim. E aí vem o trabalho, né? Sim. Vem o trabalho e vem o conhecimento, que é uma coisa que eu gosto de dividir, conhecimento, né? Aliás, quando você falou tempo, talento e tesouro. Talento e tesouros. Eu penso que tempo é o maior tesouro que tem, porque todo mundo vai morrer, eu vou morrer. Estabilidade não existe, aquele mantra que eu gosto de repetir, porque isso me ajuda a lembrar que a gente tem que dividir, né? E primeiro, conhecimento, talento. A gente pode dividir conhecimento, talento. Você pode dividir com pessoas, porque dividir conhecimento é melhor que dividir renda, porque o conhecimento produz renda. É legal dividir renda também, é legal dividir dinheiro também, mas às vezes melhor do que dividir o dinheiro é dividir o conhecimento, né? Como eu consigo produzir dinheiro? Isso é muito interessante. Agora, mas então eu vou, cara, fazer aquelas perguntas difíceis aqui, tá? Por favor, vamos lá. Qual é a regra da bênção? Né? Porque quando eu estava estudando a Bíblia, né, eu vejo que tem umas coisas assim que eu falei, pô, por que essa pessoa foi abençoada? Ela simplesmente foi abençoada. E aí quando a gente fala como uma das consequências sendo a riqueza, dependendo da bênção, né? Eu fico pensando, cara, por que alguém é abençoado e por que alguém não é? Tá? Eu tô aqui, obviamente, focando no lado material da coisa, tá? E aí, existe também uma outra reflexão aqui sobre ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver com uma bênção ou com algo divino, porque se tem princípios que você acreditando ou não, eles funcionam, né? Como a lei da semeadura, onde se eu plantar, vai crescer, né? Mesmo se eu plantar, não acreditando no tomate? Mesmo não acreditando, eu também acredito, inclusive eu estava conversando ontem, um dia desse, sobre, cara, você ser do bem ou ser do mal não necessariamente vai te garantir ou não você ser pobre ou rico, porque uma pessoa do mal pode ganhar muito dinheiro, né? Porque se ela plantar, ela vai colher. É claro que existem outras coisas ao redor. Então ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver só com isso, mas com certeza ajuda, como, enfim, o Flávio considera que teve um pouco disso, eu considero que no meu caso teve um pouco disso, eu vejo pelos talentos que eu recebi. Para mim, talento
é recebido também. Então, meu talento na comunicação, cara, eu desenvolvi, mas eu tenho um talento para comunicação. Né? O Cristiano Ronaldo, ele joga bola. Você pode treinar quanto for, não vai jogar igual o Cristiano Ronaldo. Ele treinou muito, mas ele tem o talento dele. Então, assim, você chega até um certo limite sem talento. Mas não dá para você ganhar do Michael Phelps. Né? Então, assim, o que você me diz um pouco sobre essa regra de bênçãos, ou seja lá o que for, para quem está ouvindo a gente e fala assim, que injusto, eu não fui abençoado. Ou foi, não sabe, enfim. Aliás, pode até criar uma dicotomia meio perigosa, né? Porque se riqueza for sinônimo perfeito de bênção, que não é o que nós queremos dar de conotação aqui, eu vou dizer então que Madre Teresa de Calcutá foi uma desgraçada e o Putin é o homem mais abençoado do mundo, que é uma das maiores riquezas que tem, né? Estão falando aí dos palácios, essa coisa toda. E não é. O que a gente tem que entender é o seguinte, em primeiro lugar, o mundo não tem justiça. Não há justiça nesse mundo. E eu posso contemplar isso de 3 maneiras. Primeira, eu posso contemplar de uma maneira ateísta, que não é a que eu adoto, e dizer o seguinte, a prova maior que não tem Deus é isso. Se Deus existe amor, por que tem criança que nasce com câncer, a criança que nasce boa, porque leucemia e recém-nascido não deveria combinar na mesma frase, né? E tá aí. Então não existe Deus. Eu posso ter essa abordagem ateísta, só materialista, mas essa abordagem também ela é perigosa para mim, eu vou dizer por quê. Porque se o ateu fala o seguinte, eu não creio em Deus porque Deus é mau, ele já está criando uma contradição no argumento dele. Porque para você dizer que algo é bom ou ruim, você tem que ter uma regra que está acima daquilo. Então, para eu saber que uma coisa é mal ou ruim, eu tenho que ter uma regra acima da minha cultura, acima dos meus valores. Porque para um nazista não era mal matar um judeu. Então qual que é a regra que está valendo? É a minha brasileira, que é contra, ou do camarada que estava ali matando? Então não posso ficar baseando nisso. É a regra da natureza, tá? Mas os pinguins também empurram os mais fracos para o predador, então é a regra da natureza. Então tem que ter um legislador acima de mim que decida o que é bem e o que é mal. Agora, se o legislador não existe bem ou mal. Se não existe bem ou mal, com base em que você está questionando a bondade de Deus para falar que ele não pode existir? Então, eu não compro a ideia ateísta. Segunda ideia que eu não compro, respeito muito, eu sei que há muitos que estão nos assistindo, talvez sejam espíritas, kardecistas, respeito muito, eu tenho muitos queridos irmãos mesmo, pessoas que eu admiro e eu não concordo com o espiritismo, mas respeito a crença deles. O espiritismo vai dizer que realmente o mundo tem as desigualdades por causa da lei kármica. Então você nasceu bom agora com talentos e tudo mais, enquanto o outro nasceu mendigo, é porque na encarnação passada você era o mendigo do camarada e ele te humilhava, por isso que hoje ele engraxa o seu sapato e você é rico. Eu particularmente tenho dificuldade com isso, porque por mais que eu viva 10 mil vidas, eu não vou nunca conseguir o suficiente para comprar minha salvação. Eu acho que 10 leis kármicas não compram minha salvação. Como eu parto de um princípio bíblico, eu preciso da redenção que só vem pelo sangue do Cordeiro. Aí então eu vou para a terceira opção, que é a bíblica. A opção bíblica, ela para mim é a mais realista, dentre as 3 que eu apresentei. Em primeiro lugar, porque ela diz o seguinte, o mal existe, ponto. Jesus falou, dias que são maus. No mundo tereis aflições. Pedro falou, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Significa que nesse ainda não habita. Então nós estamos num mundo que as coisas estão fora do que Deus deseja. E nessa situação das coisas que estão fora do que Deus deseja, tudo, absolutamente tudo é provisório. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Depende de como você vai olhá-las. A questão é o seguinte, para quem acredita em Deus e na vida eterna, as coisas boas que ele tem nesse mundo são degustação de uma refeição muito maior que virá depois. Até a comparação que fizemos com a riqueza. A prova que a riqueza não é pecado é que o céu vai ser de ouro. A Nova Jerusalém é toda descrita de ouro e cristal. Então, se o que eu tenho aqui na Terra pode ser um microcosmo do que eu teria no céu, então aquilo não pode ser pecado, senão o céu não teria aquilo. O céu só teria situação de periferia. Tá certo? Agora, as coisas ruins eu sei que são passageiras. Então, você está dizendo aqui, está escrito que lá em cima vai ser tudo feito de ouro e cristal. As ruas. E aí, o que você disse é interessante porque, poxa, se isso daí, se riqueza, né, sendo ouro e cristal, fosse um pecado, não teria no céu. Não teria no céu, exatamente, seria extirpado dali. Você está entendendo? No céu nós vamos nos alimentar. Se comer fosse pecado, no céu a gente não ia. Porque fala no céu não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem assassinos. Então, assassinato não vai ter assim, nem morte não vai ter no céu. Agora, a riqueza vai ter. Então, quer dizer que não é pecado, tá certo? Então, o axioma para mim é muito simples. Quando eu tenho essa esperança do céu, as coisas boas são a degustação do que me aguarda.
E as ruins são passageiras, vão ficar para trás. Eu vou superá-las. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Foy, mas Eu não sei se foi clara a minha resposta também. Viu? Claríssimo. Claríssimo. Agora, só uma coisa, você falou que o mundo é injusto. E aí, você pega em Provérbios 13 aqui e diz o seguinte: o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Pelo que eu estou entendendo aqui, o que a gente tira disso, né, e a continuação disso, só para deixar claro, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Então, pegando um pouco o que você falou, né, a gente está dizendo aqui 2 vezes que a prosperidade é a recompensa do justo e no final, mesmo a lavoura do pobre produzindo alimento com fartura, ele a perde se ele faltar com justiça. Então o que a gente está vendo aqui é que mesmo no mundo injusto, a gente deve ser justo, porque o que nos aguarda é a prosperidade, tá? E aí quando a gente fala de riqueza, não tem como eu achar que a riqueza é uma coisa ruim, já que está escrito que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. E a riqueza do pecador, ela é armazenada para os justos, ou seja, ela é transferida, né, dos, digamos, pecadores ou de quem falta com justiça para a mão daqueles que são mais justos, né? E aí eu queria então perguntar para o Flávio o seguinte: o que é preciso para ganhar dinheiro? Porque a gente está falando sobre ganhar dinheiro, sobre ficar rico, será que é errado ganhar dinheiro e tal? Cara, será que o que é preciso para ganhar dinheiro está disponível às pessoas? Ou não? É algo disponível só a alguns? Deixa eu começar respondendo, baseado na minha experiência, tendo saído de onde eu saí, tendo chegado aonde eu cheguei. E conhecendo muitas outras pessoas também, né? Número 2, conhecendo várias pessoas que saíram de onde saíram e chegaram aonde chegaram. E número 3, tendo ajudado, participado da vida de pessoas de maneira ativa, ajudando-as a sair de onde saíram até aonde elas chegaram. Aonde elas chegaram. Porque eu tenho muitas pessoas na minha trajetória que trabalharam comigo, que foram franqueados ou que trabalharam como executivo ao meu lado. E a gente sistematizou isso, né? Um franqueado é alguém que a gente ensinou ele a empreender dentro de um modelo de negócio. Ele empreendeu, ganhou dinheiro e ficou rico. Ou seja, a gente conseguiu fazer isso e repetir isso com dezenas até centenas de pessoas. Isso é algo que faz parte aqui do meu processo, né? Então, em primeiro lugar, o que não é sorte. Alguém eventualmente pode fazer um jogo na loteria e ganhar na loteria? Pode. 1 em 50 mil, em 200 mil? Pode. Estatisticamente é muito pouco provável. Eu nunca joguei na loteria, eu costumo dizer que eu sou um azarado, nunca ganhei nada na vida num sorteio, entendeu? Então, obrigado. Então, Então, eu diria que não é sorte. Segundo, o que eu fiz? Fiz várias vezes, ajudei outras pessoas a fazer o que fizeram e vi outras pessoas que fizeram e chegaram. Logo, tenho um conhecimento. Trabalhar e ganhar dinheiro é uma questão de conhecimento. Eu não tenho nenhum medo, e falo isso com toda a humildade do mundo, de que se eu, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu pegasse tudo que eu tenho e zerasse, eu construiria tudo de novo em menos tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida, falo isso com muita tranquilidade e não falo isso para me exibir. Eu falo isso apenas como uma constatação de um conhecimento que pode ser acessível a qualquer pessoa. Ou seja, a pessoa, uma vez que tem um conhecimento sobre vendas, ela vai fazer dinheiro. Porque o que é uma empresa bem-sucedida? É uma empresa que vende bastante, que gera receita, que tem uma gestão para reter clientes e que tem uma gestão financeira que não torra esse dinheiro e que sabe gerar caixa e produzir dinheiro através de investimentos financeiros. Pronto. Isso é sistematizado. Isso é uma coisa treinável, é uma coisa que se pode aprender. Então, eu já vi muitas pessoas que começaram do zero que ficaram ricas. Primeiro vamos definir o que é ficar rico. Vamos traçar um parâmetro. Ok, o cara ganhou R$1 milhão. O cara acumulou R$1 milhão. Vamos traçar isso como um parâmetro. Porque eu, pessoalmente, não acho que a riqueza é só financeira. Para mim, a Madre Teresa de Calcutá era uma das pessoas mais bem-sucedidas da história porque ela cumpriu a missão dela. Para mim, sucesso é cumprir sua missão. É só para deixar claro assim, por mais que eu também ache isso... a gente está falando de dinheiro aqui só para poder materializar, tá? Para mim, sucesso é cumprir sua missão. E, eventualmente, quem cumpre sua missão ganha dinheiro.
mas eventualmente não ganha, porque a missão dela não envolve esses Às parâmetros. vezes até por uma opção também. Às vezes por opção, ou porque a escolha dela não vai lhe dar não vai estar aí. E ela também não está preocupada com isso. Não é? A Madre Teresa de Calcutá é um exemplo disso. Então, assim, para você, o que é preciso para alguém ganhar dinheiro é autoconhecimento, conhecimento e um conhecimento específico sobre vendas. É isso. Eu somaria aqui também... É porque eu te perguntar, pô, e no farol? A pessoa sabe vender no farol, mas ela não vai ficar milionária. Então, assim, só isso mesmo? Não, mas o conhecimento sobre vendas não é necessariamente sobre vender no farol. Porque se você falar assim, você ficaria milionário vendendo no farol? Não ficaria. Qual que é isso que falta? É o modelo de negócios. Perfeito. Você tem que ter um conhecimento mais profundo, É um mais modelo de sofisticado, um modelo que você tem escala, Uhum. que você tem a margem, que você tem a recorrência de preferência. Não é um modelo em que você, se você for sofisticar um pouquinho mais, como eu posso replicá-lo? Eu posso replicá-lo na internet, eu posso replicá-lo com franquia, eu posso replicá-lo com representantes independentes, com revendedores, ou também, se eu quiser sofisticar ainda mais, eu vou imaginar que esse modelo, uma vez desenvolvido, se torna uma máquina de fazer dinheiro. Eu posso ter alguém interessado em comprar um pedaço dessa máquina de fazer dinheiro para ganhar dinheiro por isso. E aí eu estou agora transacionando equity. Eu estou transacionando, ou seja, você tem várias camadas, não é? Desde o vendedor do farol até uma venda de um M&A, de uma merging and acquisition, né? Ou seja, eu vou fazer uma venda de equity. E aí essa venda de equity pode ser também, tem outras camadas de sofisticação. Eu posso fazer uma IPO em Nasdaq, nos Estados Unidos. Ou seja, você tem vários níveis de sofisticação. Se você ficar na sofisticação básica, como um vendedor ambulante, você pode até ter uma vida digna, ganhar um dinheiro e se sustentar e conseguir dar um bom estudo para o seu filho, como existem várias pessoas que conseguem, mas dificilmente essa pessoa vai ficar milionária. Ficar rica, vai ficar milionária. Ela vai precisar se sofisticar um pouquinho mais, e isso faz parte desse conhecimento que eu estou falando. Sim, Quando eu digo, se eu perdesse tudo agora, eu começaria de novo e chegaria mais rápido, porque eu já tenho um conhecimento profundo em todas essas camadas, porque eu já passei por essas camadas. Agora, o bacana é que é possível aprender, eu te conheço há alguns anos, você já passou por várias dessas camadas também, não é? Então, ou seja, é possível a pessoa aprender e se desenvolver e crescer em cima delas. E aí, então, poxa, pegando um pouco do gancho da culpa, né? Tá escrito assim, Provérbios 3, né? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então, basicamente, ele está dizendo assim, ó, honre o Senhor com todos os seus recursos. E aí, quando você lê esse tipo de coisa, e várias vezes, de várias formas que eu passei aqui, você pode interpretar de jeitos diferentes, né? E aí você mistura isso daqui com a culpa. Cara, as pessoas se sentem muito culpadas em ganhar dinheiro, né? Eu conheço gente com dinheiro, com muito dinheiro, que se sente culpada, né? Especialmente herdeiros, muitas vezes. E eu vejo que muitas pessoas têm culpa, não têm dinheiro, e quando vê alguém com dinheiro, julgam essa pessoa sob essa lente, né? E aí, pelo fato de ela se sentir culpada e de muitas vezes achar que o dinheiro é uma coisa ruim, e a gente tem uma série de frases que a gente repete toda hora, né? Esse cara é podre de rico, né? Esse tipo de coisa e tal, que fazem a gente abominar algo que, consequentemente, nunca teremos. Porque a gente não quer ter algo que a gente abomina. De forma alguma. Então, assim, por que as pessoas sentem culpa, né? Ou de ter dinheiro, ou abominam quem tem dinheiro? Especialmente no Brasil. E aí, sob uma ótica bíblica. Eu talvez. acho que no Brasil, no Ocidente de modo geral, mas no Brasil, nós herdamos uma herança muito cruel medieval. Assim como eu fiz referência aos espíritas, ao espiritismo respeitando os espíritos, eu vou fazer uma referência ao catolicismo respeitando os católicos e dizendo que a minha opinião aqui não é de alguém de fora da igreja detonando com o catolicismo. Não, essa opinião que eu vou dar aqui, ela tem muitos teólogos católicos que a fazem, tá bom? Eu não sou o único a dizer isso. Durante a Idade Média, quando você tem a ascensão cada vez maior do papado, especialmente ali na época de Justiniano, estou falando de 538 depois de Cristo, no alto da Idade Média, porque a igreja foi aos pouquinhos ganhando espaço. Dá até para fazer uma leitura psicológica do crescimento da igreja. Ela primeiro era perseguida, a época que eu falei lá da igreja apostólica, por isso que todo mundo começou a dar tudo, porque hoje você tem seu dinheiro guardado no banco em ações, porque graças a Deus o Brasil não está em guerra, mas se você fosse agora em Kiev, você ia tirar as ações, você ia vender,
distribui para sua família, pega, compra passagem, vai embora daqui, qualquer coisa parecida. Depois, quando Constantino pretensamente se converte ao cristianismo, no 4º século depois de Cristo, 313 ele assume o poder, em 320 ele proclama ali, depois vem o Edito de Milão, a igreja se torna herdeira de Roma por causa de Constantino. Por isso que é a igreja católica apostólica romana. Mas quando Justiniano, em 538, passa a batuta para a igreja, já se torna soberana. Então os reis vinham tudo para a igreja. E aí, muita gente, para poder ser acalmado, a igreja ensinava o seguinte: era quase um regime de castas numa visão cristã, porque no regime de castas, você nasceu da cabeça de Brahma, você vai ser rico sempre. Se você nasceu um Dalit do pé de Brahma, bobagem que você está falando, que você nunca vai subir. Então a igreja dizia, olha, seja contente com a sua pobreza, porque no céu você terá uma casa melhor. E esse mantra era repetido por questões até de dominação das massas, dominação, e o povo aceitava. Então, cada vez mais assim, os clérigos eram mais ricos, e foi criando uma separação muito grande. Aí vem a questão da burguesia, nós sabemos, né? As cruzadas, tudo isso mais que enriquecendo a elite e aqueles. E você sabe, há pessoas que fazem a caridade não por amor, é porque para ele é interessante que o outro continue rico, pobre. Lembra que você falou assim, investir também em pessoas? Dr. Milton, uma coisa interessante que eu vi dele, eu não vou dar nome, mas tem empresários, 2 que eu sei que estão mais ricos do que ele, que começaram com ele ensinando. Então tem gente que fala assim, não, eu sou caridoso, mas ele quer que seja caridoso, ele quer que o menino continue no farol. Ele não quer que o menino se torne um outro empresário como ele, competidor. Então eles mantinham as pessoas lá embaixo. E nós herdamos isso quando os portugueses vieram para o Brasil. Todas as imagens de santo que nós vemos são dos pés descalços, as carmelitas dos pés descalços. Quanto mais pobre, quanto mais eram freiras, né, que iam para o convento, mais miserável, São Francisco de Assis e tudo mais, e tal, mais você dá e tal, mais Deus vai amar você e tudo. Só que quando a Reforma Protestante sai no século XVI, Lutero foi para uma outra linha, que o Lutero era protegido por pessoas influentes, como Frederico Sábio. Você tem Adam Smith. O capitalismo, na verdade, foi criado pelo pensamento protestante. O capitalismo é fruto do protestantismo, né? Todos esses aí. E o capitalismo começou a ser uma reação contra a burguesia da Idade Média. E aí vem o comunismo, que é uma reação ao capitalismo, porque houve um exagero no capitalismo chamado capitalismo selvagem. O fato é que nós somos herdeiros dessa briga entre a nossa herança medieval, que é pecado ser rico, a herança do capitalismo selvagem... Que é pecado ser rico por uma questão de... ideologia religiosa. Mau controle. Quando eu falo com você assim, é pecado ser rico, isso vale para você, para mim não. Você tá entendendo? Olha, fica assim, continua do jeito que você tá, que assim Deus vai ficar mais feliz com você. E eu continuo. Porque existe hoje se eu sou pobre financeiramente, muitas vezes tem um orgulho em ser pobre. Sim, esse é um outro. Como se fosse uma virtude. Como se fosse uma virtude. Não, eu conheço aquele negócio, dá poder pro sujeito, você vai ver o caráter dele. Você entendeu? Tem às vezes um faxineiro, nada contra os faxineiros, mas apenas para dar um exemplo, que ele fica com a chave do banheiro do posto de gasolina que ele trabalha. E ele tem a mesma arrogante de um CEO que demite, sabe? O cara tá com a chave do banheiro do posto de gasolina, mas ele administra com tanta arrogância aquela chave do banheiro que, salvaguardadas as devidas proporções, ele está tão arrogante como aquele CEO que humilha todo mundo ali no prédio. Então tem que ver isso também. Nós somos herdeiros, então, dessa confluência. É a briga do capitalismo, que nos fala uma coisa, contra aquela herança do medievalismo, né, que é pecado ter prosperidade, com o advento do capitalismo selvagem, das teologias da prosperidade, que acham que a riqueza é o único tipo de bênção. E você tem que ser rico a todo custo, e a sua riqueza vai vir através de você dar dinheiro para a igreja, que isso é um viés perigoso também. E vem os comunistas, socialistas, que agora tem uma nova versão que é o socialista de iPhone, né? Que o camarada, ele é socialista, ele fala em dividir tudo, mas ele tem o iPhone e ele manda mensagem pelo iPhone, né? E no iPhone ele te critica porque você batizou. Então nós vivemos essa briga. Qual que seria a temperança de tudo isso? Saber em primeiro lugar o seguinte, há vários dons. Terceiro, eu tenho que colocar qual a minha prioridade da vida. Eu, Rodrigo, hoje eu não sou milionário. Mas eu, Rodrigo, não coloquei como meta da minha vida ser um empresário, um CEO, um rico. Mas não por uma crença limitante, é que não é a minha meta. E não sendo essa a minha meta, naquilo que é a minha meta, eu sou plenamente feliz. Sem condenar
aquele que a meta dele é ser um empresário. Eu só condenaria não, quem condena ou julga é Deus. Eu só discordaria daquele rico que acumulou para si mesmo. O camarada que ele tem... O meu problema não é o camarada ter um iate e um helicóptero. O meu problema é ele ter um iate e um helicóptero e ninguém que teve uma vida transformada pela influência dele. Você tá entendendo? Então o camarada é um empresário bem sucedido, mas com a empresa dele ele tá dando emprego para quantas pessoas? Quantas pessoas ele tá tirando da miséria porque ele tá dando emprego? Então, para mim, que ótimo que tem esse empresário bem sucedido. Não é pecado almejar essas coisas, de maneira nenhuma. Agora, você sabe aquela questão, né? Quando o macaco não pode comer a fruta, ele fala que ela tá podre. Então, às vezes, a maneira que o outro tem de atacar a sua riqueza é porque ele mesmo não conseguiu chegar lá, então ele cria argumentos teológicos e bíblicos para invalidar você. É apenas uma maneira psicológica de falar o seguinte: eu tô com inveja de você, eu tô com raiva porque você tá usando Adidas e eu não. Então, por causa disso, eu vou falar que Adidas é pecado. Tem uma coisa que chama muita atenção, né? Que eu tava lendo sobre o inimigo de Deus, né? E o inimigo de Deus não é o diabo. Muita gente acha que o inimigo de Deus é o diabo, né? É um pouco até do senso comum, né? O que a gente vê nos filmes. Quem que é o vilão? É o diabo. Quem que é do bem? Não sei lá. Geralmente é isso, né? Mas, na verdade, o inimigo de Deus não é o diabo, né? E aqui você começa a entender que tem uma parada muito forte no dinheiro, que é o Deus do dinheiro, né? O grande inimigo de Deus. Cara, eu vou ler um versículo que eu acho interessante, e aí eu quero que você me fale um pouquinho sobre o grande inimigo de Deus. E o porquê é o dinheiro, né? De fato, mamon, né? Assim, olha só, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, tá? E aí, tem algum outro versículo que fala um pouco sobre, de fato, não deixar o dinheiro te escravizar, né? Sobre o problema, na verdade, ser, não sei direito como está escrito, mas sobre o problema ser você ser um escravo do dinheiro, né? E não o contrário. E eu vejo que grandes empresários fazem o contrário. Grandes empresários fazem o dinheiro ser o seu escravo. Porque tem uma frase bacana que diz que o dinheiro ele é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. E, cara, você escolhe, né, muitas vezes, né, quem você quer ser nessa brincadeira. E muitas vezes a gente escolhe conscientemente ser escravo do dinheiro através das decisões erradas que a gente toma ao tentar antecipar muito do que a gente poderia viver no futuro para hoje. A gente vira escravo do dinheiro e aí ele passa a nos governar. E a gente descobre que o inimigo de Deus é Mamon, né, o Deus do dinheiro. O que é exatamente esse inimigo de Deus? Putz, será que, na verdade, o grande entendimento que deveria existir sobre se ganhar dinheiro, ser errado ou não deveria passar por apenas entender que ganhar dinheiro não é errado, pelo contrário, é incrível, e o que é ruim de fato é o amor ao dinheiro? Eu vou responder isso em dois níveis, no nível teológico e no nível psicológico, tá bom? No nível teológico, essa palavra mamon, a gente chama em teologia de rapax legomenon. É uma palavra que só aparece uma vez na Bíblia. E é um mistério quem que é esse mamon, porque nós não encontramos no panteão de nenhuma religião o mamon. E até em muitas traduções nem fala mamon. Fala o dinheiro, O senhor do... Exatamente, o dinheiro e tudo. Nós não sabemos. Então a resposta, não sei. Que a arqueologia, a gente trabalha com fragmentos de história. Nós estamos com uma cidade aqui atrás que ela foi construída e reconstruída quase 40 vezes. Ficaram fragmentos de história. Exatamente. E às vezes nós somos surpreendidos com a descoberta de algo que nós não sabíamos. Como é que é o Dagon, por exemplo, o famoso deus dos filisteus, nenhuma estátua dele foi encontrada até hoje. Então Mamon, a gente não sabe se é apenas uma alcunha para o dinheiro que Jesus usou em aramaico, se era uma divindade, mas você já foi ao ponto, quando você falou teologicamente. Teologicamente, qualquer coisa, não só o dinheiro, que eu coloque no lugar de Deus ou em pé de igualdade de Deus vai se tornar uma maldição. Vai ser um inimigo de Deus e eu vou ser aliado desse inimigo de Deus. Não precisa ser só o dinheiro, não. A religião. Se eu colocar a religião em pé de igualdade com Deus, ou do lado de Deus... A religião, você quer dizer a instituição. É a instituição, tá certo? A instituição. Mesmo uma bênção de Deus. Eu vou colocar para vocês uma situação do Antigo Testamento que era uma bênção tão grande quanto o dinheiro. Porque também vocês sabem que a materialização da riqueza não é só aquele papel moeda. Tem dividendos, tem ganhos. Se for só o dinheiro do banco, tem gente às vezes que não tem tanto dinheiro aplicado no banco que está mais rico do que você. Porque ele investiu com terras, com casas, com outra coisa, em criptomoeda, qualquer coisa parecida.
Na época de Abraão, era ter filhos. E Abraão não tinha filho. O desespero de um patriarca sem filho, gente, era terrível, terrível, terrível. Você estar em Nova York sem um cartão de crédito. Você entendeu? Não tinha. Aí Deus deu Isaac para ele. Abraão ficou tão feliz com Isaac, que ele pegou Isaac e colocou Isaac do lado de Deus. Daqui a pouquinho ele começou a colocar Isaac no lugar de Deus. Deus pediu. Isaac se tornou um inimigo de Deus e Abraão aliado desse inimigo de Deus. Deus virou para Abraão um dia: Dá ele para mim. Eu quero Isaac de volta. Vai matar a criança. E psicologicamente, agora estou indo para o plano psicológico, ele matou Isaac. Antes até de você ir para o outro lado, abrindo um parênteses, o desespero dele criou um Ismael. Criou um Ismael, exatamente. Trouxe o Ismael, que hoje nós estamos num bairro aqui, são os descendentes de Ismael, que estão odiando os descendentes de Isaac do outro lado lá. Nós estamos justamente aqui vendo Isaac e Ismael brigando até hoje. Agora, ele matou Isaac, na verdade. Uma vez que eu falei isso, eu falei, não, a Bíblia fala que ele não matou, porque psicologicamente dentro dele, ele obedeceu a Deus. Isso vale para o dinheiro também. Isso vale para o dinheiro. E para as riquezas, e para os dons, eu não posso colocar nada acima de Deus. E sabe por que Deus faz isso? É porque Deus sabe que o dia que eu colocar algo no lugar de Deus, aquele algo vai ser ruim para a pessoa. É você que tem o carro, é o carro que tem você. Você está entendendo? É você que tem o celular ou o celular que tem você? Porque às vezes eu tenho o celular, mas ele tem um controle tão grande sobre mim que eu já não converso com a minha esposa mais, porque eu estou só assim. Eu conheço empresários, eu viajo num espectro muito distinto de relacionamento, porque eu já preguei a Bíblia, e não é coisa que eu estou falando de 10, 15, 20 anos atrás, não, de realidades recentes. Realidades recentes, elas convivem junto comigo esse paradoxo. Eu já preguei em casa que eu estava falando assim com o chão batido e galinha passando no meu pé. Já fiquei com beduíno no deserto, aqui da Jordânia e do Sudão, comendo com beduíno com a mão no meio do deserto, na barraquinha dele. E também já estive em situação de ficar hospedado aqui no King David, que é um dos melhores hotéis aqui, ficar hospedado num grande hotel de Paris. Já preguei para um rei me assistindo na Nigéria. Um rei, um monarca. Então eu vou do 0 a 80 no nível social financeiro muito grande. Mas olha que interessante, quando eu coloco na internet uma foto que eu estou numa casa de uma pessoa pobrezinha, porque a gente que tem uma vida midiática, vocês sabem disso, às vezes você tem que colocar um pouquinho, eu aprendi isso com minha esposa, Rodrigo, tem que colocar, porque o pessoal quer, eles querem saber que eu estou com vocês aqui e tudo mais. Ah, beleza, tal. O dia que eu prego, que eu estou numa ilha de um amigo e tudo mais, eu estou aqui, como eu falei, com um ator, uma atriz de TV, com os atores, a atriz tá, quero ver que dia que você vai para a favela. Você está entendendo? Então tem uma autocomiseração das pessoas que as travam. E aqui que vem o meu fechamento dessa resposta do ponto de vista psicológico. Nós temos 3 tipos de traumas que nós carregamos. E as crenças autolimitantes estão nesses traumas. Haverá traumas que você vai curar. Romper. Haverá traumas que você vai aprender a conviver com eles, vai dominar. Sabe, aquele negócio, síndrome do pânico, eu continuo tendo, eu nunca tive, graças a Deus, mas quem tem assim, eu continuo tendo a mão formigando quando eu vou pegar com o carro, mas eu consigo, ou à base de remédio, ou de autoconsciência, eu dirigir o carro, mas a mão formiga toda hora que eu pego o volante. Você convive com ele, não curou, mas você está sustentando. E haverá traumas que, infelizmente, por causa daquele que eu falei, nós vivemos num mundo injusto, você não vai superar. E o milagre de Deus é conseguir nos salvar mesmo com os traumas que nós não conseguimos superar. Aí eu vou falar uma coisa que parece ser um contraditório de vocês, mas não é. Algumas pessoas, a bênção que Deus vai dar para eles é não permitindo que elas fiquem ricas. Concordo. Porque se ela tiver um trauma que ela não consegue romper, o dinheiro na mão dessa pessoa vai ser uma destruição para ela e para os que estão em redor. Então, alguns Deus nem vai permitir. Então, deixa eu pegar um gancho aqui do que você está falando. O que sempre me assustou muito é eu perder a minha essência. Então, assim, de onde eu vim até onde eu cheguei do ponto de vista financeiro foi muito rápido. E depois foi a fama também, porque eu fiquei mais público, também foi muito rápido. E o dinheiro também te traz poder sobre muitas pessoas, né? São dezenas de milhares de pessoas que trabalham hoje diretamente nos meus negócios. E o impacto da fama, do dinheiro e do poder na mente de alguém pode destruir essa pessoa. Porque em algum momento ela pode se esquecer que ela vai morrer, ela pode se esquecer que ela não é Deus, ela pode se esquecer que ela é uma pessoa qualquer, como uma outra qualquer, que por acaso tem ali uma condição diferente, mas ela é um ser humano normal e que pode cair numa desgraça da noite para o dia. Quantos jogadores de futebol assinam um contrato,
fica rico da noite pro dia, daqui a um mês, daqui a um ano, o cara perdeu tudo. Tá mais pobre do que antes. Tá mais pobre que antes. E o cara, Ganhador da loteria. e o cara cai em desgraça, ganhador na loteria. A maioria dos ganhadores da loteria, eles caem em desgraça, porque não estão preparados para aquilo. Sempre um desafio muito grande para mim foi trafegar por toda essa jornada e com uma consciência muito forte, cara, não vou perder a minha essência. Minha essência eu tenho que me lembrar quem eu sou, meus princípios, o que eu aprendi com os meus pais, o que esses princípios bíblicos são a base para que a gente não enlouqueça. Na verdade, você falou do Putin aí, ele deve ter... Esses caras enlouquecem, acham que podem tudo. Tem um botão de uma arma nuclear. Eu não tenho um botão de uma arma nuclear, mas você imagina alguém que, eu tenho um botão de uma arma nuclear. Na hora que eu quiser. Tenho a maioria no Congresso, tenho a maioria no Senado. Eu sou absoluto e tenho o botão da arma nuclear. Esse cara, ele não acha que pode tudo, ele tem certeza que ele pode tudo. Mas isso é uma desgraça para a vida dessa pessoa e para outra. Então eu queria só contar uma experiência nessa minha jornada de preocupação com a minha perda de essência. Eu lembro que eu fiz um negócio enorme, para mim naquela época, era muito grande, e que vinha num momento muito difícil, num momento que eu tinha contraído até algumas dívidas, era um momento difícil, logo no meu início da minha jornada. Depois eu fechei um negócio muito grande, e esse cara pagou em dinheiro esse negócio. Imagina um negócio muito grande, o cara veio com a margem de dinheiro mesmo. Em cash. Era dinheiro quente, mas ele guardava de outra forma, era um advogado muito famoso. E eu vi aquela quantidade de dinheiro que pagava as minhas dívidas todas, sobrava dinheiro pra caramba. E aquilo ali, obviamente, me encheu de alegria fechar aquele negócio. Mas olhar aquela quantidade de grana na minha frente me deixou assim um pouco preocupado. E eu lembro que, nunca contei isso, mas me lembrou agora você falando ali Eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu chamei um amigo meu, falei, cara, eu quero fazer uma oração aqui, agradecendo por esse negócio, mas eu quero fazer uma oração diferente. Eu quero pegar aquela grana e jogá-la no chão, eu quero pisar em cima desse dinheiro. Eu queria fazer um ritual de agradecimento, mas eu queria estar pisando em cima do dinheiro. Porque eu sabia o quê? Que se aquele dinheiro tivesse subido para minha cabeça... Ele que ia pisar em você. Ele ia pisar em mim. E pisa... Não, ele te esmaga. Ele acaba com você. Ele arranca a tua pele, enfia prego debaixo da tua unha. Ele não tem piedade. Não tem piedade. Então, foi pisando em cima do dinheiro, eu lembro isso bem. E a segunda coisa que eu me lembro, que eu tinha um diretor, que era um cara muito bem sucedido na minha empresa, estava ganhando dinheiro, estava prosperando. E uma vez eu fui no escritório dele, ficava numa outra cidade. Quando eu entrei no escritório dele, tinha um quadro diferente. Tinha um quadro diferente no escritório dele. Era um quadro grande assim, cheio de nota de $100. Então você imagina um quadro que devia ter uns $10 mil ali, entendeu? Virando um quadro. Virando um quadro. Se você for analisar, você tem arte, que vale muito mais do que $10 mil. Mas ele tinha uns $10 mil em notas coladas, uma do lado da outra, num quadro. E eu olhei para aquilo e não gostei. Eu falei, cara, eu não quero esse quadro aí, não. O cara era diretor, mas eu era o dono da empresa, entendeu? Não quero esse quadro aí, não, cara. Se você quiser fazer um tapete, beleza, eu topo. Um tapete, você pode fazer, não tem problema nenhum. Mas aqui não quero esse quadro, não. Se você quiser levar para tua casa, você leva. Mas se você quiser fazer um tapete, aqui na empresa pode ser um tapete. Na parede, no quadro, não quero que você fique. No fundo, é claro que isso é tudo uma simbologia, né? Qual é o problema do cara botar um quadro? Talvez eu até tenha quadro que vale mais do que $10 mil, entendeu? Pendurado na parede. Mas a simbologia, com certeza. Sabe? A simbologia, no fundo, é um cuidado que eu tenho com a simbologia, porque aquilo é um valor na minha vida. Eu não quero que o dinheiro tenha este valor na minha vida. E quanto mais eu pensei assim, mais eu ganhei. Mas eu quero que ele esteja sempre debaixo do meu pé. Muito bom. Eu só queria fazer essa colocação. Uma complementação bem rapidinho aqui, sem ser prolixo. É que você falou agora, eu não posso perder essa oportunidade de falar isso. Sabe qual foi um dos homens mais fracassados da Bíblia? Vocês que estão aprendendo a Bíblia agora? Eu, né? Ele já... Não, mas é mesmo para ele, vai surpreender. Você é apaixonado por um dos livros dele. Não diz que é Salomão, não. Não Salomão. Cara. Vou quebrar a perna de vocês. Putz, aí você ferrou. Sabe por quê? Olha que interessante. Salomão, além de alguns salmos que são atribuídos a ele, Salomão escreveu praticamente 3 livros. O de Cantares, o de Provérbios e o de Eclesiastes. E quando se estuda a trajetória da vida de Salomão, ele começou bem.
Ele começou bem. De novo, cantando os muçulmanos. Mas era 5 da manhã, 3 da tarde. Vamos até fazer um silêncio, pessoal? Perto das 6 horas da tarde também eles fazem outro. Isso aqui são as orações dos muçulmanos. E eles acendem todas as luzinhas. Então? O pessoal de casa não está vendo, mas eles acendem as luzes ao mesmo tempo. Vocês podem que as luzinhas vermelhas, amareladas, né? Eles acendem. Mas olha que interessante. Os carros parados é porque deu a hora de oração, é isso? Alguns sim, alguns são religiosos, eles tiram o tapete dele e viram para o lado de Meca. Isso é uma coisa legal aqui. Falo rápido e volto para o Salomão. Eles têm muito essa questão da identidade. Você falou da importância da identidade. Por que judeus religiosos... Só trazer um pouquinho d'água aqui. Judeus religiosos, eles usam o kippá. Uma das razões do kippá é justamente isso que o Flávio acentuou aqui. Lembrar que você não é eterno, que o kippá te põe seu limite. O kippá é uma maneira de mostrar assim, você não é eterno. Lembra que você é um judeu e não vai para cima. Algo acima de você. Seu limite está aqui. Por isso que quando vai orar, ele ora com o kippá. E voltando à questão do Salomão, por que o fracasso de Salomão está na Bíblia? Eu vou mostrar para vocês. O Salomão, ele começou bem. Ele tinha crenças limitantes, porque a mãe dele tinha adulterado com Davi. Olha quanta coisa eu pego da vida de Salomão. Primeira coisa que eu pego. Depois em casa, gente, você que está conhecendo a Bíblia, leia a vida de Salomão. Você vai entender muito mais algumas coisas que o Tiago coloca, até o porquê do livro de Provérbios. Leia a vida de Salomão. Vou fazer assim, sem dar spoiler, vou fazer um briefing aqui. O Davi estava no palácio dele, pertinho daqui, ó. Daqui, se a gente estivesse no outro lado ali, a gente veria a região do palácio de Davi. O Davi viu uma mulher tomando banho, que era a mulher de Urias. Davi foi lá, pegou a mulher, levou para a cama, engravidou a mulher, depois ficou desesperado, mandou matar o marido dela e ficou com ela. O menino morreu. Essa história ficou conhecida, tanto é que ela está na Bíblia. E Davi casou com essa mulher, Betseba. Imagina no palácio ali em Jerusalém as fofocas, porque a fofoca antecede a internet. Elas antecedem. Não existia Twitter ali, mas estava bombando. A língua ia. Se o anjo Gabriel descesse ele não salvaria da língua dos irmãos. Então Davi, todo mundo sabia que o Salomão era filho da mulher que o rei pegou, que não era mulher do rei. Imagina vocês, para piorar, Davi tinha outros filhos. E Salomão não era o favorito para o trono. Tanto é que Adonias queria se proclamar rei. Olha as crenças limitantes. Mas quando Deus escolheu Salomão, que é uma outra coisa importante para colocar aqui, saber que Deus tem um plano para a minha vida, esse plano de Deus pode ser frustrado, mas ele tem um bom plano para mim. E o plano de Deus não é o único. O que eu tenho que entender é o seguinte, Deus é um pai rico. E ele chega para mim numa loja de automóveis e fala assim, Rodrigo, compra o carro, o que você quiser e eu vou pagar. Ô pai, mas qual carro o senhor quer que eu leve? Não, filho, tem vários carros aqui, eu quero que você leve o que você gosta, eu vou te pagar. Então, às vezes, Deus tem várias opções, eu penso que Deus só tem um caminho para mim, ele vai me abençoar no que eu escolher. E ele falou, Salomão, eu vou te colocar como rei. O que você quer? Senhor, eu quero sabedoria. Muito bem, para quebrar suas crenças limitantes. Enquanto você tiver sabedoria, você vai estar bem. Aí Salomão começou a crescer. Escreveu Provérbios, quando ele estava no auge da sabedoria dele. Qual que é a vantagem e a desvantagem do Provérbios? Ele coloca tudo muito bonitinho, arrumadinho, mas só trabalha com ideais. Se tudo der certo, vai ser assim. Se tudo der certo, vai ser desse jeito. Aí depois ele escreve Cantares, um amor que é um negócio meio complicado. Aí ele começou a dar pataquada, começou a cobrar impostos e reais. Por causa disso, Salomão, que Israel dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, teve uma guerra civil depois da morte dele. Uma guerra civil. E no final da vida dele, Salomão viu o seguinte, ele errou na dose. E ele viu que as coisas não eram tão perfeitinhas. Aí ele escreve o Eclesiastes. Ele estava meio deprimido. Estava deprimido. Mas foi tão inspirado por Deus como quando escreveu Provérbios. Ele fala assim, tem muita coisa que é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Quando ele fala correr atrás do vento, não é que ele estava jogando fora tudo que ele escreveu em Provérbios, mas agora ele caiu numa outra realidade. Letra A. Nem tudo é tão perfeitinho. Há coisas que saem erradas. Jesus era o homem mais justo que pisou nesse mundo e morreu crucificado. Nem sempre o fracasso significa um real fracasso, porque o cristianismo nasceu de um aparente fracasso. O líder foi crucificado, sem ter direito a um sepultamento digno, como você falou. Um fracasso que virou depois o maior triunfo da humanidade. Quando eu estou com Deus, até o fracasso tem um significado. Letra B, eu cometo falhas. Salomão cometeu falhas. Chegou à prosperidade e caiu. Não perdeu o dinheiro dele, mas ele perdeu o amor pela vida. Então, cuidado, para não cometer o erro de Salomão, por isso que está aqui. Terceiro,
independente das crenças limitantes, mesmo que você seja filho de um adultério, você pode ter um plano de Deus para sua vida, né? E quarto e último, por que Deus deixou essas histórias de fracassos dos heróis aparecerem aqui? Porque quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo, usando homens, não foi o pessoal da Marvel. Se a Bíblia fosse escrita pelo pessoal da Marvel, só tinha Wolverine, você entendeu? Mas a Bíblia mostra que os heróis de Deus fracassam. Ora, se os heróis de Deus fracassam e mesmo assim prosperam, então tem lugar para o Rodrigo também, que mesmo nos fracassos, Deus é especialista em reciclagem. Deus é especialista em reciclagem. Eu falo isso da minha própria vida. Eu estar com vocês falando aqui é um presente de Deus, mas Deus só trabalha aliado à minha vontade e minha determinação. Por isso que eu tive a minha prosperidade, estou aqui com vocês, a despeito de eu também ter uma origem psicológica, com muitas crenças limitantes. Eu vou até mudar, com um credo limitante. O credo é mais do que a crença, mais né? que crença. É o conjunto de crenças. Eu não tinha uma crença limitante, tinha credo limitante. Não, é só uma última reflexão aqui sobre timing, cara, porque vendo a história de Salomão, e aí pensando um pouco em Moisés, olha, não vou dizer nem que é uma reflexão, é um questionamento que hoje paira na minha mente. Olha só, quando você pega Moisés, cara, tudo que o cara fez é absurdo, né? Assim, chega a ser... Eu olho pra história e falo, meu, sacanagem o que aconteceu com Moisés, né? Ele fez tudo o que ele fez pra chegar no final, não entrar na tava bravo, bateu lá e, cara, saiu água e ele não entrou, né, no reino dos céus e tudo mais. E olha pra isso... Então, ele não entrou na Terra Prometida. Desculpa, ele não entrou na Terra Prometida. Olho pra isso e eu falo, meu Deus, que injusto, né? Aí eu pego Salomão, cara, ele pediu sabedoria, teve sabedoria. Até penso que é um pouco estranho alguém que tem sabedoria cometer as casas que ele cometeu, mas eu acho que tem um propósito, né, de tudo isso ter acontecido, pra gente olhar hoje, né, pro que aconteceu, mas a vida inteira, sabedoria. Pra ele chegar e, cara, começar a errar no final, né, começar a se relacionar com as mulheres estrangeiras, sei lá o que, fazer tudo o que ele fez, os impostos e tudo mais, e ele cair do jeito que ele caiu, né, que no final das contas tem uma finalidade pra gente de entender isso daí, né, mas eu começo a perceber que na Bíblia tem uma grande mensagem também sobre timing das coisas. O Flávio fala muito sobre timing, que é o seguinte, você pode errar quando está começando, mas você não pode errar quando você já passou pelo processo de aprendizado, cara. Porque, poxa, Moisés está muito próximo de Deus, né? Então, assim, ele já não podia mais errar. Pô, Salomão, cara, recebeu sabedoria desde cedo, teve tudo que ele teve para chegar no final e errar essa hora. Não podia mais, né? Então, eu acho que tem uma grande reflexão também sobre timing na Bíblia, né? E essas não são as únicas histórias, né? E eu acho que a maioria dos homens que são retratados na Bíblia, eles tiveram algum tipo de desfecho trágico, né? Tiveram, mas olha que lindo. Mas todos para nos mostrar esse tipo de coisa, né? E Deus não desistiu deles. Vou fazer uma comparação, um contraponto. Vamos pegar Salomão, vamos pegar Judas. Judas também estava com Jesus durante 3 anos e meio ali de ministério. No final traiu Jesus e, ao que tudo indica, Judas não foi salvo. Tudo indica, ele se perdeu. Qual a diferença do pecado de Judas para o pecado de Pedro? Até Pedro, uma comparação que a gente pode... Pedro só negou, o outro traiu. Mas eu acho que Pedro traiu terrível, também. Mas por que Pedro foi redimido e Judas não? Por que Davi e Salomão foram redimidos? Mesmo Davi fazendo a caca que ele fez, tá certo? Homem segundo o coração de Deus. Um segundo o coração de Deus e outro não. Aí vem um ponto que parece que eu estou te contradizendo, mas não estou. No mundo dos negócios, realmente, uma vez sábio, você não pode cometer mais erros. Hoje, você abre a boca, você não pode cometer um erro com estratégia de marketing, senão você vai perder todos os seus seguidores e ser cancelado em 24 horas, você perde tudo, perde seu canal, perde tudo. Nós temos exemplos na internet aí. Você já está numa fase que você não pode se dar o luxo de cometer mais erros. Mesmo que você recomece tudo de novo, mas você está numa fase que você não pode... E a gente até entende que Deus foi rigoroso com Moisés, mais do que talvez com outros. Se eu chegar num aeroporto e o faxineiro estiver cochilando, ele vai ganhar uma bronca. Mas se o controlador de voo estiver cochilando, ele vai ser demitido sumariamente. Porque o erro do faxineiro cochilando não vai matar ninguém. Do controlador, Moisés era um líder. Deus não podia tolerar. Mas Moisés entrou no reino celestial. Salomão está salvo. Então, no plano espiritual, Deus sabe que mesmo depois de ter adquirido sabedoria, infelizmente, o pior inimigo que eu tenho chama-se Rodrigo, o seu chama-se Flávio, o seu chama-se Thiago, porque nós ainda temos aquela criança emocional prejudicada, que eu falei que nem tudo você vai superar,
que vai te sabotar. E Deus nos salva a despeito de nós mesmos. A diferença entre Judas e os demais está apenas numa coisa: a escolha que eu faço. Senhor, salva-me a despeito de mim mesmo. Que mesmo que eu cometa um erro, perdoa-me. O mundo dos negócios pode ser implacável, mas Deus é um Pai amoroso. Ele não tira as consequências, mas Ele pode levar você ao reino celestial. Muito bom. Turma, então, conclusão aqui, a gente acabou até entrando em vários outros assuntos muito importantes, muito interessantes, mas respondendo a grande pergunta do vídeo, ganhar dinheiro não é errado, ganhar dinheiro e enriquecer não é pecado. Pobreza não é virtude. Pobreza não é virtude. Ótimo, pobreza não é virtude. E o grande inimigo de nós mesmos, quando a gente fala de dinheiro, é amar o dinheiro acima de todas as outras coisas. É o amor ao dinheiro. E quando a gente para pensar, na verdade, o amor a qualquer coisa, né? Aí, biblicamente, Acima talvez de falando, Deus, né, acima de Deus, vai te trazer algum tipo de fracasso. Né? E o amor ao dinheiro é só mais uma dessas possibilidades, tá? Então, Rodrigo, como faz para te encontrar nas redes sociais? Olha, Rodrigo Silva Arqueologia, tanto no YouTube como no Instagram, é o mesmo. Rodrigo Silva Arqueologia, tudo junto. Perfeito. Então tá aqui na descrição. E o Flávio? A gente já tá em casa. A gente já tá em casa, né? Valeu pelo episódio. Esperamos você na nossa próxima semana. Um abraço e tchau, turma.